Gente santa de Deus, tudo bem? Nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, muito interessante. É um assunto onde a gente vai falar sobre ansiedade, tá? Temos assuntos ultimamente que eu tô trazendo aqui no nosso canal. A gente falando de depressão, de ansiedade, mas essa questão do coração, né? Do missionário. E como eu não tenho formação disso, eu já quero dizer logo para você, formação na área de psicólogo, essas coisas, eu não tenho formação disso, tá? Eu tô lendo aí num portal onde tem gente capacitada para falar um pouco sobre esse assunto, e eu faço às vezes as minhas anotações, tá aqui, minhas anotações. Tem um monte de anotação aqui, tá? Se você não sabe, deixa eu mostrar aqui para você. Eu tenho um caderno, esse caderninho aqui que eu faço anotações, as minhas anotações. Esse caderno aqui é só para anotação de missões. Então eu tô sempre lendo, tá, né, os portais, essas coisas, e eu faço essas anotações. E eu tenho um outro caderno que não está aqui, que é onde eu faço anotações sobre comunicação missionária. Então, dependendo aí, quando eu tô assim com o coração mais aberto para estudar sobre comunicação missionária, eu vou lá e faço a anotação. Aí tem hora que eu tô estudando mais sobre a vida em missões, etc. Aí eu vou para esse caderninho aqui. Então eu tenho esses dois cadernos aí e vou trazendo aqui para você. E eu tenho o meu mate também, tá? Deixa eu tomando meu mate. Então, dito isso, minha lâmpada, gente. Deixa eu ajeitar aqui minha lâmpada. Olha, tem uma lâmpadazinha aqui, ó. Ó, o negócio é um mistério aqui, ó. Deixa aqui para ver se ilumina um pouco mais, que teve uns vídeos. Ela não aguenta muito não, mas resolve alguma coisa. Às vezes fica muito escuro aqui, né? Não sei se tá muito vermelha, às vezes ela deixa muito quente, dá pra deixar ela mais branca também. Pra não ficar muito com aquela cara de branco, eu coloco um pouco mais. Bom, vamos lá, vamos falar sobre a questão de ansiedade. Volto a dizer, tá? Deixo aqui claro pra vocês. Eu não tenho formação sobre isso, eu fiz uma leitura, tava lendo sobre isso, achei muito interessante. E eu vou trazer esse assunto em cima daquilo que eu fiz as anotações, tá? Por favor, se você tem algum problema aí nessa área psicológica, não sei o quê. Primeiro, vamos ler um pouquinho mais a Bíblia, que ajuda. A Bíblia é impressionante, a Bíblia tem resposta para tudo, né? Mas é bom a gente pegar alguns pontos aqui, pontuais, e a gente trazer da prática em missões, que eu gosto de fazer isso, não é só trazer a teoria, mas de uma forma prática. Vamos lá, primeiro ponto aqui, deixa eu servir meu mate aqui já, e aí eu volto. Bom, vamos lá, primeiro ponto é o seguinte: como você diferenciar aquele nervosismo, que é algo muito comum nosso, né? Em qualquer situação que você tá aí, que você não tá acostumado com aquela situação, você fica nervoso, tá? Se você tá indo para o campo, se você tá chegando no campo de missões, se você tá indo para um campo transcultural, se você tá indo para pegar um avião, nunca pegou um avião, até esse negócio de pegar avião, né? Às vezes o missionário vai, nunca andou de avião, meu Deus do céu, aí joga a culpa no demônio, não sei o quê. Bom, são coisas assim que muitas vezes não é isso, sabe? Tem gente que morre de medo de avião aí, a opressão da... Tem a questão também de... Não vou entrar nesse negócio, nesse assunto, mas tem a questão do choque cultural e das reações psicológicas que geram o choque cultural no campo de missões, e que muitas vezes o missionário vai jogar a culpa achando que é apenas a questão da opressão maligna. Às vezes sim, também, mas muitas vezes não. Simplesmente a pessoa está tomando o bendito do choque cultural, e aí ela não tem aquela percepção, não tem o conhecimento que aquela reação psicológica vai acontecer. Vou dar um exemplo: você está no Brasil sempre escutando português. Quando você vai para outro lugar que não fala a tua língua, você começa a escutar o povo falando uma coisa que você não entende, irmão, 1 dia, 2, 3, 4, beleza. Dá 1 mês, 2, 3 meses, 4 meses, você cuida. Daqui a pouco começa a dar sabe, tem gente que entra em depressão, tem gente que, sabe, crise de pânico. Isso tudo por causa do idioma, sabe? São atitudes naturais do ser humano, e que a própria psicologia comum, da observação que as pessoas fazem, é isso aí, tá? Então, vamos entender o que é essa diferenciação do que é o ambiente espiritual, que a gente sabe que existe, do ambiente natural, tá? Então a gente vai fazer aqui uma diferenciação do que é esse nervosismo para a ansiedade.
Tem pessoas que têm ânsia de vômito, sabia? Tá. Tem pessoas que dá diarreia. Tem pessoas que dá diarreia por causa disso. Quando a pessoa entra num nível mais extremo da ansiedade, ela começa a ter diarreia, ou dá desarranjo, tá? Eu conheço pessoas, não eu, né? Mas eu conheço pessoas que têm esse tipo de problema. E tem pessoas que dá ao contrário, ao invés de desarranjo, dá o desarranjo, né? Diarreia, tranca. E aí a pessoa tem prisão de ventre por causa da questão da ansiedade. Isso eu tô anotando aqui, tá? Volto a dizer, eu não sou nenhum médico, coisa e tal, fazendo anotações, estou trazendo para você aqui. Medo, mal-estar, sensação de que alguma coisa vai dar errado. E, tem uma lista desse tamanho aqui, que uma hora você pode fazer uma pesquisa aí e ver o que, né? A pessoa tá sempre... Ela é ansiedade. Alguma coisa vai dar errado. Tá? Então tem que ter cuidado em relação a isso. São situações, você tem que... Dá para trabalhar, sabe? Para você não entrar nesse nível de ansiedade e gerar problema para o trabalho que você está fazendo, tá? Ao invés de, né? Como é que a gente pode... Primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Existem algumas coisinhas que você pode fazer para te ajudar você a se livrar da ansiedade, né? Primeiro ponto aqui, que eu coloquei fazendo análise, eu coloquei. Primeiro ponto, amado, inunda o seu coração da palavra que Deus te deu. Isso vai te dar uma confiança. A palavra, tanto a palavra escrita que você tem, aquilo que a Bíblia diz de você, quem é você em Deus, a presença do próprio Deus, do Espírito de Deus, do poder de Deus na sua vida. Inunda o seu coração disso, tá? Isso aqui é algo óbvio. Mesmo que você sendo missionário, tendo experiência por aí, eu deixo essa palavra. E a outra palavra que eu vou te dar é o seguinte, que isso aqui, eu sei que mesmo no ambiente de missões, eu vejo que tem muita gente que tem dificuldades aqui. Inunda o seu coração da palavra específica que Deus te deu, tá? Isso aqui eu já tenho feito vídeos falando sobre isso. O que é a palavra específica? Deus te mandou para você ir para uma determinada cidade específica. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com a gente. Quando nós saímos aqui do Paraguai, nós começamos a orar e Deus falou para a gente ir para um país. Deus falou primeiro um país. Nós começamos a orar e Deus falou claramente para nós a Bolívia. Só que a Bolívia tem muitas cidades. E aí eu e minha esposa, nós entramos em oração e Deus nos orientou de forma específica Santa Cruz de la Sierra. E nós fomos para Santa Cruz de la Sierra. E o tempo foi passando e nós passamos por muitas situações que nos levaram a situação extrema na questão de finança, longe de família, pouco de recurso, conhecer pouca gente, sem amparo de ninguém, um monte de gente que se aproxima para te sugar, sabe? Uma situação difícil mesmo, você no campo de missões. Um campo com a cultura bem diferente, você passando problema com migração, papelada, problemas. Eu com criança pequena, minha filha foi para lá, né? Minha filha nasceu aqui no Paraguai, nós fomos para lá, chegamos em Santa Cruz, ela tinha seus 4 meses, né? Então você imagina, eu e minha esposa sem conhecer ninguém, com uma filha de 4 meses, e a gente enfrentando, irmão. O que nos dava muita força era quando a gente tirava o tempo para orar, eu e minha esposa, e a gente orava em cima do seguinte: Deus nos trouxe aqui. Pare e pensa nisso. Deus, o Criador do universo, falou para nós, vai para Santa Cruz. Deus falou isso aí. E podia ser quem foi. Tinha gente que dizia, não, mas é que Deus não mandou você vir. Quem sabe Deus mandou você ir para Cochabamba. Não, eu falei, Deus mandou aqui. Não, mas quem sabe Deus mandou você para La Paz. Não, foi aqui. Não, Sucre. Sucre é uma cidade muito boa na Bolívia. Você podia. Talvez Deus mandou você. Não, foi Santa Cruz de la Sierra. Então nós tínhamos aquela e nós nos concentrávamos nisso. E passávamos o que fosse possível a gente passar, mas a gente tinha plena. Então a gente concentrava nisso. Tá? Isso ajudava muito a gente a fortalecer o nosso coração e a gente fugir da ansiedade, desse medo de uma série de situações, tá? Outra coisa aqui é uma coisa que eu peguei, né, já da orientação que profissionais estavam falando. Controlar o seu tempo de trabalho. Você tem o controle do seu tempo de trabalho. Os horários que você vai fazer. E aqui eu já quero adiantar num outro ponto aqui, que eu até anotei também. Isso para ajudar a questão da ansiedade e você não entrar numa situação muito fora de controle, você controla o teu tempo de trabalho e o teu tempo de folga com a tua família. E coloca esse
tempo de folga, no tempo de trabalho, trabalhe o máximo que você puder, tá? Você tá, vai trabalhando. Faz com as forças que você tem. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa. Vai fazendo com as forças que você tem. Isso vai ajudar muito você controlar. Ah, eu tenho o dinheiro tanto, eu só posso fazer tal coisa. Então é isso aqui que você vai fazer. Não adianta você ter condições de fazer 5 e você querer fazer 20, querer fazer 15. Não, você vai entrar num problema, tá? Então você tem que você tem que controlar naquilo que você pode fazer e bater em cima disso aí. Ah, mas eu tenho um plano de alcançar a Bolívia inteira. Quando eu cheguei na Bolívia, Deus falou que eu ia rodar a Bolívia inteira. Fiquei muito tempo sem conseguir sair de Santa Cruz. Então, essa questão de ir para a Bolívia inteira ficava só no nível da oração, ou da palavra que Deus me fazia esperar. E eu ficava orando ao Senhor. Depois as coisas começaram a acontecer para a gente rodar a Bolívia inteira. E aí o projeto nós começamos a desenvolver na Bolívia inteira. Eu comecei a fazer aquilo ali. E aí Deus me deu uma outra palavra, que o projeto ia sair da Bolívia e ir para outras nações. E aí eu não tinha condições de sair da Bolívia. Continuava na Bolívia. Mas eu lançava isso aqui na oração. Era algo que eu orava para o futuro, né? E aí em 2014, um irmão da Europa entrou em contato comigo e ele queria que eu desenvolvesse lá. E entrou, não um, mas vários irmãos. E aí eu falei para minha esposa, eu falei assim, ó, no dia que a gente começar a receber oferta de alguém da Europa para ajudar o nosso projeto, eu vou entender que é tempo da gente começar a mobilizar alguma coisa da Europa. Passou o tempo, não sei que ano, não lembro, tem que olhar meu caderninho que eu anoto essas coisas. Comecei a receber algumas ofertas que veio da Europa. E aí eu parti para cima da Europa. Consegui? Não. Até hoje eu tenho a plena convicção que lá atrás o pessoal começou a pedir, surgiu no nosso coração em 2014 o desejo de desenvolver o programa de apoio na Europa, e a gente colocamos prova a Deus, chegou o momento e aí eu tentei trabalhar aonde foi que eu barrei? Até agora, nós não tivemos as pessoas certas para a gente poder trabalhar. Tem um monte de evangelistas querendo o material da Europa, mas não tem ninguém querendo fazer realmente, que a gente sinta que a pessoa tem uma chamada de ter condições de resolver a coisa. Eu vou entrar no desespero, eu vou sair daqui sem ter dinheiro, sem nada, e pegar avião, ir lá para a Europa e... Não vou fazer isso, tá? Eu entro no nível que eu já fiz, eu entro no nível da oração, e eu sei que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Mas é muito importante você organizar isso, o tempo de trabalho e o que você pode fazer. Ah, eu posso fazer isso, meu tempo de trabalho. E é muito bom você frear o seu tempo de trabalho por um tempo livre com a sua esposa e seus filhos, se você for casado. Então, por exemplo, você está aqui trabalhando, tal dia, ou sei lá, você tira uma hora da semana, um tempo na semana. Eu tiro um dia na semana. E aí eu vou lá para um parque. Irmão, se uma pessoa quiser falar comigo na hora do culto, eu estou lá no culto, ministrando o culto, e alguém quiser falar comigo, eu vou falar que não tenho condições de atender. Não vou atender aquela pessoa porque eu estou na hora do culto. Porque eu entendo que aquele momento é um momento sagrado e eu tenho que respeitar o momento diante de Deus ali, de adoração ao Senhor, tá certo? Você entende isso? Tá. A minha família eu faço a mesma coisa. Quando eu tô com a minha família tomando sorvete lá no céu, onde é um momento sagrado, camarada me liga, pastor, quero fazer isso, fazer. Eu falei, meu irmão, não posso, eu tô num compromisso seríssimo aqui. E é seríssimo mesmo. Seríssimo, seríssimo. Então eu tiro esse momento. Tanto o momento que eu faço, eu tiro semanal para isso aí, os momentos que eu vou organizando, como também a gente também procura tirar férias. Não é sempre a gente fugir em algum lugar, mas quando Deus nos dá essa condição, a gente vai. A gente já teve tempo, a gente estar numa correria na Bolívia. Eu saí da Bolívia, conseguia a passagem, eu ia para o Ceará. Meu irmão, eu deixava tudo pronto, com antecedência, falava com os irmãos, tô indo para lá e eu vou, sabe? E eu procurava me desligar o máximo possível. Isso, irmão, ajuda muito você evitar esse processo, né? Aqui no site falava sobre essa questão, né, de você organizar o seu tempo. Ó, vou trabalhar aqui desse horário, tal horário, porque sabe qual que é o problema que acontece com o missionário? Vou comentar aqui com vocês, tomando nosso chimarrão aqui. O problema que acontece com o missionário é o seguinte, irmão. As pessoas, elas vão para o emprego, elas chegam no emprego 7 horas e saem 6 horas, tá? Tem um horário do almoço, sai 6 horas.
Então elas têm o tempo determinado dela de entrada e de saída. O missionário não tem esse tempo. Não tem. Né? E se você deixar, as pessoas realmente não vai ter mesmo. Então você não vai ter. Então quem que tem que determinar esse horário é você. E você tem que impor isso aqui. Ó, esse é o meu dia livre. Olha, eu vou fazer até aqui, eu vou estar trabalhando até aqui, eu vou fazer. Se você não impor, o campo de missão é uma área de necessidade. Essa necessidade ela vem para cima de você. E isso vai gerar o quê? Problema de ansiedade. Você não vai ter uma produtividade do jeito que é para ser. Você vai se sentir que você está fazendo um monte de coisa e não está tendo aquele resultado, um cansaço, vai vir um cansaço mental tremendo, terrível. Aí você pode entrar em outros problemas de depressão e tanta coisa, tá? Então é muito importante você bater aquilo ali. Vou fazer isso, vou fazer o que eu posso nesse tempo determinado, tiro o tempo de família e vai se organizando, tá? E vai se organizando, vai se organizando. Eu lembro da época que a gente saía da Bolívia, me dava dó, eu saía da Bolívia e eu não tinha ninguém para poder ficar lá. Então parava, o pessoal ficava mandando mensagem, pastor, material, o trabalho parou. E tá, eu tentava, falava com todos eles, irmão, eu tô viajando, tô indo pro Paraguai, vou rever minha família lá no Paraguai, não sei o que, não sei o que. E eles, parece, sabe, eles, na cabeça deles eu ia estar sempre por ali. E na hora que vinha a situação, eu vim embora, dava material com antecedência para todo mundo. Ó, isso aqui vai ser para 2 meses, que eu vou estar 2 meses lá no Paraguai, vou pro Brasil, vou pro Paraguai, etc. Aí não entrava muito na cabeça, eles usavam do jeito de qualquer jeito. Mas, acabou, pastor, acabou, tem que esperar eu voltar. Mas o trabalho vai parar. Parou. Tchau. Posso fazer nada, eu tô aqui. Eu tava aqui no Paraguai, rodando, indo pro Brasil, São Paulo, sei lá. Entendeu? Então, você ter consciência que é isso aí. Aí eu voltava. Aí chegou o tempo que Deus começou a colocar pessoas no nosso caminho que eu pude deixar essas pessoas no meu lugar. Então já organizava com eles com antecedência, dava um treino com eles, para a coisa ficar mais leve. Então, muito mais fácil. Aí eu já vinha para cá, ele ficava lá, o camarada só me ligava por situações que ele via que ele não estava conseguindo resolver, ele mandava uma mensagem até, e eu olhava a mensagem, eu respondia. E o barco ia tocando, entendeu? Mas você organizar o seu tempo, isso ajuda bastante na questão da ansiedade, né? Deixa eu tomar aqui meu mate, que tá esfriando meu mate. Amém? Meu matezinho tá abençoado aqui, né? Outra dica também, dica para missionário, para você evitar a ansiedade. Você tem que fazer uma seleção das suas atividades e prioridades. Isso aqui é prioridade, isso aqui é prioridade, isso aqui eu tenho que fazer. Uma coisa que a gente vai aprendendo é o seguinte, até a questão de produtividade. Se você faz um monte de coisa e não é focado em prioridades, você faz um monte de coisa e acaba não fazendo nada. Você não evolui naquilo que você está fazendo. Então você tem que entender o que é prioridade. Então, eu posso dar exemplo disso aqui novamente. O que é prioridade? Vou dar exemplo da minha vida, tá? Que é muito fácil. Para mim é mais fácil eu falar da minha própria vida, daquilo que eu tenho vivido. Então, aqui no Paraguai eu estava trabalhando na área pastoral juntamente com os meus pais aqui na igreja. Fui para Bolívia, eu queria trabalhar com igreja. Aí Deus falou comigo que a gente ia trabalhar na área evangelística. Eu tive a plena consciência e a compreensão que nós iríamos desenvolver o trabalho evangelístico, não o trabalho pastoral. O que eu fiz? Eu estava focado em abrir igreja, parei com aquilo, quando Deus falou, parei, foquei no evangelismo. Então, prioridades e orientação daquilo ali. A gente fazia culto aos domingos, a gente tinha Santa Ceia, a gente tinha uma reunião de estudo bíblico durante a semana, mas eu tinha plena certeza que a gente não ia ter aquele crescimento de igreja, trazer gente, coisa. Eu tinha plena certeza disso aí. Então veio alguns irmãos para trabalhar comigo, né, que se converteram durante o trabalho. A maioria se convertia para as outras igrejas, mas teve esses irmãos que me ajudaram, que começaram a trabalhar com a gente, e pronto. E era com eles que eu trabalhava 15 anos, nós ficamos mais de 15 anos, nós ficamos trabalhando com esses irmãos aí. Qual era a prioridade? Evangelismo? Não. A prioridade era o trabalho que a gente estava fazendo, né? Posteriormente, eu viajava muito. Posteriormente, Deus falou assim, você não vai estar viajando, fazendo trabalho, você vai estar apoiando os grupos. Então, qual que é a minha prioridade? Era pegar um megafone para a rua ou fazer o apoio? Não. A minha prioridade passou a ser, a partir do momento que Deus me orientou, o trabalho de apoio.
Então era meio complicado para os evangelistas quando eu falava para eles assim, ó, eu não vou porque eu estou empacotando um monte de folheto para eu mandar para o grupo que está trabalhando lá em Beni, em Cochabamba, sei lá onde. E aí os irmãos, não, pastor, mas vamos evangelizar, as almas estão no meio da rua, os evangelistas, né? As almas estão perdendo, pastor, no meio da rua. Eu falei, amém. Só que eu vou apoiar o pessoal lá, que eles estão precisando do material para alcançar as almas lá também, tá? Vocês podem trabalhar aí. Prioridade, irmão. Então eu me focava naquilo ali. Eu entendi o seguinte, que uma vez, engraçado, que eu queria ainda aquela coisa, né, de tentar fazer uma coisa e a outra. Aí um dia o meu filho chegou para mim e falou assim, pai, deixa eu te ajudar. Eu tava estendendo roupa. Olha só como que Deus fala com a gente, né? A minha esposa falou assim, Peniel, tem uma roupa na máquina. Vai lá, deixa eu tomar meu mate aqui. Só um momento aí. Mãe, tomando meu mate aqui, senão vai esfriando meu mate aqui. Eu vou tomar quase um tereré. Não é nem mais mate, não é nem mais o quente, né? Aí a minha esposa falou assim, Peniel, vai lá na máquina. Tem uma roupa lá, estende, coisa e tal. Eu fui lá, peguei. Aí eu tenho um negócio de estender roupa. Eu vou pegando as roupas aqui, colocando tudo aqui no ombro. E pego os prendedores de roupa, penduro aqui, tudo na minha roupa aqui, né? Pra não ficar indo e voltando, coisa. Então, levo tudo. Aí eu coloquei aquele monte de roupa, prendedor e fui. Irmão, aí meu filho, o Samuel, queria também. Só que o Samuel, ele queria, aí ele cismou de pegar o prendedor e me entregar o prendedor. Mas aí ele era pequenininho, ficava pegando o prendedor, tirando os prendedores de mim, colocando na roupa dele, para ele entregar o prendedor para mim, porque ele queria me ajudar, ele queria fazer ele começou a me atrapalhar, e eu querendo terminar logo para eu fazer sei lá o que, eu nem lembro o que eu tava fazendo. Mas eu lembro dessa situação, que eu queria tirar a roupa, estender logo e resolver logo aquela situação, cumprir a missão ali, e para fazer outro trabalho que eu estava fazendo. E ele querendo fazer do jeito dele, e a prioridade dele era enfeitar a roupa dele todinha, pegar e dar para mim. Ele pequeno, me atrapalhando, eu já estava ficando estressado com aquilo. Mas naquele momento, o Senhor começa a falar no meu coração, e eu deixei, né, rolar. E o Senhor começa a falar assim, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é quando acontece que você quer fazer algo que não é o tempo de você fazer, ou não é aquilo que eu tô mandando você fazer. Você começa a atrapalhar o trabalho. Então Deus, na hora, começa a me mostrar que eu tava querendo ir pra rua com meu megafone para pregar e para fazer um monte de coisa, e amém, um trabalho abençoado, eu gostava de fazer, gosto de fazer esse trabalho, coisa. Mas Deus falou o seguinte, ó Zé, para com isso, senão você vai atrapalhar o serviço de um monte de gente que está dependendo de você para receber esse material. Então para com isso, né? Não fique igual seu filho aí, uma criança aí que não sabe, tá atrapalhando tudo. E aí Deus começa a falar comigo, para de atrapalhar a obra, faz o que eu estou mandando você fazer. E aí a gente terminou ali, tá? E eu comecei a me concentrar muito mais na questão do apoio, né? Interessante, quando eu vim para sair da Bolívia e eu vim para a fronteira, começamos a aumentar minha área de apoio, né? Eu tendo que viajar para o Nordeste do Brasil, eu vim aqui para a região Sul, eu vim aqui para o Paraguai, e viajando para lá, direto viajando. Quando eu tava, isso foi no ano de 2021, né? E o trabalho crescendo. E, irmão, me veio assim sabe, eu fiquei angustiado, porque era eu trabalhando para conseguir material, para colocar na mão do evangelista, eu vendo aquele monte de grupo trabalhando, e eu não. E eu lembro que um dia me deu uma tristeza, sabe? Sinceramente, me deu uma tristeza, assim, e eu falava, o Senhor me colocou em algo que, para mim, é quase que um peso aquilo. Eu queria estar na rua. Tudo bem, o pessoal mandava mensagem, como hoje acontece, né? Se eu abrir aqui meu WhatsApp aqui, ó, é recebendo recebendo mensagem de um monte de gente, o pessoal trabalhando, e o meu trabalho é outro. E eu tava numa praça, levei o meu filho para uma praça, pra ele andar lá, sair um pouco do apartamento, a gente morava num apartamento. E quando eu tava ali naquela praça, me ligou um irmão do Canadá. Esse irmão, ele nos ajuda a entrar com material na Bolívia. Aí ele me ligou e ele falou assim, Peniel, a gente começou a conversar, tá, né? E aí, do nada, ele começa a falar pra mim, do nada, entre aspas, né? E ele começa a dizer pra mim, falou, olha, se você tivesse com um grupo de irmãos evangelizando lá em Santa Cruz, agora,
seria um grupo tendo acesso a esse material e alcançando um número de pessoas. Mas como você está fazendo esse trabalho, você tem diversos pontos de apoio, levando para material para um monte de gente, vários grupos alcançando milhares de pessoas. O número de gente. E aí eu vi Deus ali falando comigo. Então, a questão de você ter prioridade naquilo. O que Deus te levou para o campo? Eu tenho que fazer isso. Irmão, foca naquilo ali e faz. Porque se você começar a fazer um monte de coisa, você começa, faz aqui, faz aqui, faz aqui, faz aqui, faz de manhã, faz uma coisa de tarde, faz outra, faz aqui, faz aqui. Você não tem prioridade, tá? Você não vai ter prioridade no trabalho. E aí você começa a não terminar as coisas e você entra numa ansiedade, tá bom? Então, esses aqui são alguns pontos, né, que eu já tenho. Deixa eu guardar aqui meu cimarrão. Só guardar aqui pra gente terminar nosso vídeo. Esses são alguns pontos que eu anotei de um determinado site. Tem bastante experiência nessa área, eu gosto de estar lendo também, né? Isso serve até para mim também, eu fico vendo determinadas coisas, a gente vai batendo alguns pontos. Isso aqui são pontos, irmão, muito práticos, né? São coisas que acontecem com todo mundo. Coloque a confiança no Senhor, focalize na palavra que Deus te deu, no trabalho que Deus te deu. Entenda que você não pode fazer tudo, tá? Entenda que você não pode fazer tudo. Hoje, por exemplo, o meu trabalho aqui não é trabalho de grupo de evangelismo. Eu faço trabalho pastoral. E compreendendo o trabalho, o que é o trabalho pastoral? É visita, é reunião, é resolver situação daquela irmã que está à frente do trabalho com criança lá não sei aonde, aquela outra irmã que está na reunião das irmãs não sei de quê, não sei o quê, reunião com as crianças não sei das quantas, entendeu? Então, o trabalho pastoral é isso, é culto durante a semana, é organizar, é discipulado não sei de quê, é escola bíblica dominical, trabalho pastoral. Hoje eu entendo, aqui local estou no trabalho pastoral, aí eu organizo o meu tempo para o ponto de apoio. Na questão do programa de apoio evangelístico, eu vou trabalhando naquilo que eu tenho nas minhas mãos. O que eu tenho nas minhas mãos? A abertura das bases, a entrada de material, trabalhar com os irmãos que vão estar à frente das bases. Eu não faço trabalho de ponto de apoio. Aqui eu nem tenho material. A quantidade de material que eu tenho é pequena aqui, entendeu? É para o trabalho que nós fazemos, um evangelismo, outro, às vezes um irmão ou outro quer fazer um trabalho, tá? E isso aqui eu não, né? Quando eu vim para cá, eu deixei isso aqui para a gente encerrar e até fica como experiência. Eu tive essa preocupação, Deus, como é que eu vou ficar à frente de uma igreja, sendo que eu estou também à frente do programa de apoio? E eu comecei a orar ao Senhor. E aí Deus me deu uma palavra. O Senhor, num dia eu levantei de madrugada orando a Deus, preocupado com isso, né? Porque a igreja requer muito da nossa atenção, né? Do nosso coração, da nossa, né? E o Senhor falou assim para mim, olha, quando você chegar lá, eu vou começar a trazer as ferramentas e você apoia essas ferramentas. E o trabalho vai. E aí o restante você vai fazer com o trabalho pastoral normal, visita, dar atenção para as pessoas, e reunião, e assim, blá. Mas não é aquela coisa que eu vou estar, sabe? E aí já estamos com 3 anos, tem acontecido justamente isso. Teve uma época atrás que eu comecei a pensar muito mais na igreja, eu vou me dedicar mais, eu vou fazer isso. Aí um dia eu levantei de madrugada, Deus me levanta de madrugada orando, o Senhor falou assim, ó, o Senhor falou bem assim para mim, coloca o teu foco no programa de apoio. E a igreja, você vai trabalhando, você está aqui, você vai trabalhando como eu já tenho te orientado, mas o teu foco no programa de apoio. Porque o programa de apoio, eu tenho que ter uma visão mais apurada, porque eu estou trabalhando com gente longe. Eu tenho que estar observando como é que eles estão trabalhando. É os irmãos lá no Nordeste do Brasil, é o outro irmão lá na Bolívia, é o outro aqui no Paraguai, o outro no Sul do Brasil, é o outro não sei aonde. É tudo gente longe, não estão aqui. E aí o meu contato com eles é pelo WhatsApp, pela internet, vendo como é que está o andamento. Eu tenho que ficar prestando atenção como é que está o andamento, os problemas, como é que eles me reportam os problemas. Tá? E isso ocupa muito realmente a minha mente. Geralmente de manhã eu levanto, o período da manhã todo é para o programa de apoio, né? E aí eu faço, período da tarde, à noite, já é o trabalho da igreja, visita, culto à noite, né? Mas você vai organizando o seu tempo, isso tudo vai te ajudar a fugir, né, de certo modo, dessa ansiedade, né? Essa ansiedade no campo, entendendo que as coisas acontecem no tempo de Deus, né? A gente vai aprendendo aqui, a gente tem que meditar na palavra que Deus tem nos dado, né? Entender que é o tempo. Tem coisas que você vai, irmão, você vai colher rápido, tem coisas que não, tá?
tudo é no tempo do Senhor. E entendendo que a obra é do Senhor. E outra coisa que já vou encerrar. Aquilo que eu posso fazer, e é para eu fazer, eu vou fazer. E aquilo que depende do Senhor, eu vou esperar no Senhor. Não adianta você tentar colocar aquilo. Ai, tem que acontecer essa semana, tem que... Não, entrega na mão do Senhor. Bom, isso é muito bom ao nosso coração. Amém? Bom, é isso aí. Um abraço. Se você chegou até aqui, eu quero convidar você, olha só, para você se cadastrar teu e-mail, tá? É o primeiro link. Também na descrição dos nossos vídeos aí, irmão, tem, se você olhar na descrição, você vai ver, tem vlog, missões e tem vários links. Cada ano eu vou gravando vlogs, né, dos trabalhos. Geralmente os vlogs é de uma viagem que eu faço, um trabalho que eu faço, tá? Os vlogs mais antigos, de 2016 até 2019, até 2020, foi o vlog que eu gravei na Bolívia, tá? 2020 foi o vlog durante a pandemia. Praticamente durante, se você tiver interesse, entra lá, vai aqui na descrição, você vai ver. 2021 foi o vlog que eu gravei na fronteira, quando eu tava lá na fronteira, em Corumbá. Um ano eu fiquei ali. E aí já 2022, 2023, 2024, né? São os vlogs aqui no Paraguai, tá bom? Então vlog assim de viagem, andando para um lado, para o outro, coisa e tal. E aí nós temos mais embaixo outras listas, vários links de playlists que nós temos aqui, né? Eu falo sobre evangelismo, sobre finanças, sobre uma série de coisas, vida e missões, né, que é o que nós estamos fazendo aqui também, comunicação missionária tem lá também, né, de como você divulgar o seu projeto, como você colocar nas redes sociais, utilizar as redes sociais, então tá tudo lá. Então é só, e não esqueça de cadastrar o seu e-mail para receber os nossos informativos. Bom, um abraço, que Deus abençoe, até mais.